Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Reverendíssimo Senhor Dom Manuel Clemente, Reverendíssimo Senhor Padre Marcelo Boita, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, caros telespectadores que nos seguem através da TVI, muito bom dia a todos. Esta é uma data muito especial, uma vez que celebramos 30 anos da presença da Fundação AIS em Portugal. Têm sido anos maravilhosos, com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas que juntamente com os nossos benfeitores e amigos temos conseguido ultrapassar. Graças à sua generosidade, temos levado esperança e amor ao próximo, ajudando a transformar vidas em comunidades cristãs marcadas pela pobreza, pela discriminação, perseguição e desafios inimagináveis. Muito obrigada a todos por fazerem parte desta caminhada de fé e solidariedade. A Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, é uma fundação pontifícia, ou seja, que depende do Santo Padre, e que tem por missão apoiar os que são perseguidos, ameaçados ou refugiados por causa da sua fé. E a nossa missão assenta em 3 pilares: informar, orar e partilhar. A nossa missão é essencialmente pastoral, isto é, de apoio à Igreja, para que se mantenha junto às comunidades mais necessitadas, discriminadas e também perseguidas. A Fundação AIS publica de 2 em 2 anos um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e o último foi lançado no passado dia 21 de outubro, e as conclusões não podem ser mais reveladoras. Dos 196 países analisados, verificamos que em 62 países do mundo existe perseguição e discriminação por causa da religião, e o que afeta diretamente 5,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, 2/3 da população mundial vive em países onde não pode viver livremente a sua fé. Conseguem imaginar o que é viver em países onde o simples facto de participar na missa, como estamos agora a fazer, pode significar perder a liberdade ou morrer? A liberdade religiosa funciona como um termómetro da sociedade. Isto é, quando não há liberdade religiosa, é porque todas as outras liberdades também já não existem. E apesar da liberdade religiosa ser um direito fundamental do homem, infelizmente verificamos que cada vez mais a liberdade religiosa é espezinhada e desrespeitada em várias partes do globo. Não nos podemos esquecer que a liberdade religiosa é um direito e não um privilégio. Muito obrigada. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui nesta bonita paróquia, Igreja do Divino Espírito Santo, no Sobralinho, estamos então associados a esta comemoração
dos 30 anos de atividade da ajuda à Igreja que sofre em Portugal, como a Catarina, nos acaba de apresentar, e por isso estamos a viver em Advento também com todos os irmãos e irmãs que, por esse mundo além, têm tanta dificuldade e às vezes até impossibilidade de manifestar publicamente a sua fé. Temos muito presentes neste domingo de Advento, como temos presente a Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, os seus propósitos e que nos deixam constantemente esta notícia, que é também uma responsabilidade de estarmos próximos pela oração e por tudo o mais que for possível, também pela ajuda material a esses irmãos e irmãs que pelo mundo além não têm esta liberdade de que nós felizmente dispomos de manifestar e celebrar publicamente a nossa fé. Vamos então celebrar estes mistérios da nossa salvação em tempo de Advento, em que a vinda do Senhor ao nosso encontro, certamente no Natal, em que foi a sua primeira chegada, mas agora presente pela sua ressurreição em todos os momentos da nossa vida, nos vai também preenchendo o coração e o horizonte. Preparemos então o nosso coração para celebrar dignamente tão grandes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E ainda antes da oração coleta, vamos proceder a um pequenino rito, mas tão significativo, acender a segunda vela que nos vai acompanhando nesta caminhada do Advento. Neste segundo domingo do Advento, somos todos convidados a preparar os caminhos do Senhor, pois cada cristão tem a missão de pôr mãos à obra e de ser a própria ação de Deus no mundo, de forma a contribuir para o nascimento do mundo novo, mais cristão, fraterno e piedoso. Deus, omnipotente e misericordioso, concedei que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória.
Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito do conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado. E o lobo comerá feno com o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal, nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Socorrerá o pobre que pede auxílio
compaixão dos fracos e dos pobres, e defenderá a vida dos oprimidos. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus.
Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Marcelo, Catarina, da Judaica que Sofre, que ouvimos no princípio, e também todos aqueles que estão connosco através desta transmissão televisiva da TVI. Estamos então no segundo domingo do Advento, e o que é que acabámos de escutar da Palavra de Deus? Tudo tão importante, como acontece sempre, em cada uma das suas páginas, como a temos agora. Ouvimos primeiro aquela magnífica página de Isaías, que grande horizonte e tão belo, de um mundo completamente reconciliado, em que toda a criação coincide. Essa era uma profecia que estava lá, no coração do profeta, tantos séculos antes de Jesus vir ao mundo, mas que depois, ouvimos São Paulo dizer, na segunda leitura, já se realizou, começou a realizar-se em Jesus Cristo, porque efetivamente no primeiro advento, primeira vinda de Jesus ao mundo, as coisas começaram a ser assim. À volta de Jesus tudo se conciliava e reconciliava, tanta gente aderia, as multidões também afluíam. Ao princípio foi assim, como nós sabemos, nas margens do Lago da Galileia. Depois, quando Jesus começou a mostrar que isto era um caminho aberto, mas era um caminho estreito, todos, como nos disse o Papa Francisco, mas depois a porta é estreita. Todos são convidados a entrar, mas entrar naquela porta que Jesus Cristo nos abre na sua vida, no seu Evangelho, que é muito exigente, porque efetivamente para sermos todos precisamos estar com Deus, porque só Deus é Deus para todos. E foi esse o caminho que Jesus Cristo nos veio abrir neste mundo. Portanto, o seu advento está para realizar precisamente desta maneira, como Ele o realizou antes de mais, não por Ele, que não precisava, mas por todos, na sua vida entregue. E a seguir ouvimos o Evangelho, e em que João Batista, que está ali mesmo, à beirinha da revelação de Jesus, e vai recebê-lo, precisamente no Jordão, onde Jesus inicia assim publicamente a sua missão, que João diz: sim senhora, querem se converter, mas então que seja a sério. E aquelas palavras exigentes que ele diz a fariseus e saduceus, diz a todos nós: é bonito estarmos a celebrar o Advento, é lindo, temos um Natal por diante, tudo isto realmente é muito belo, e a profecia de Isaías pode efetivamente realizar-se, mas é exigente, e é por isso que nós no Advento até nos vestimos habitualmente de roxo, que é sempre uma cor que nos apela à penitência, à conversão, assim e tal e qual. Há pouco acendemos uma vela, a segunda vela desta caminhada do Advento. É uma tradição, não é assim muito antiga entre nós. Ela veio do norte da Europa, onde já se fazia, e
depois vai ganhando vários significados. De todos os significados que se dão a estas 4 velas que se vão acendendo, aquele que eu acho mais expressivo é o que nos diz que cada uma destas velas representa uma das figuras do Advento, que a liturgia nos vai apresentando. A primeira é o profeta Isaías, que é efetivamente da profecia de Isaías, sobretudo no seu primeiro livro, que esta vinda daquilo que ele chama o germe, no princípio, de uma realidade nova que Deus daria não só àquele povo, mas àquele povo para todos os povos, está mais expressa no profeta Isaías, esta expectativa. A primeira vela. A segunda vela é precisamente a de João Batista, que nós ouvimos no Evangelho, mesmo assim, no início da vida pública de Jesus, a anunciar. Depois a terceira vela tinha de ser Nossa Senhora, a mãe de Jesus, em que Jesus vem ao mundo. E a quarta vela é o próprio Jesus Cristo, a luz do mundo. De todas as explicações que se dão, há várias, para o significado destas velas que se vão acendendo no Advento, esta é aquela que eu prefiro, porque acho a mais expressiva e a mais certeira, com aquilo que a Sagrada Escritura nos diz, que é o que mais importa, não tanto como aquilo que depois nós vamos acrescentando. E aqui estamos então. Como nós ouvimos no princípio desta celebração, a Catarina, por parte da ajuda à Igreja que sofre, é bom estarmos aqui, então não é, nesta linda igreja do Sobralinho, com esta comunidade a festejar e a celebrar o Advento e a preparar assim a primeira vinda de Jesus no seu Natal. Mas neste mesmo momento há muito cristão e cristã, por esse mundo além, que arrisca a vida para estar, talvez num sítio escondido, certamente, onde puder ser, com outros cristãos, a ouvir estes mesmos textos, se for cristão católico, seguir o rito latino e a preparar o Natal do Senhor, arriscam a vida por isso. Nunca tivemos tantos mártires como infelizmente os temos tido neste primeiro quartel do século XXI, quando começou o século. Todos nos lembramos, no jubileu do ano 2000, com o Papa São João Paulo II, tínhamos tanta expectativa de que íamos entrar, nós e o mundo inteiro, numa nova idade mais fraterna, mais livre, mais solidária para todos, mas efetivamente as coisas não têm ido nesse sentido e, pelo contrário, as perseguições, mesmo neste campo da liberdade religiosa, têm-se somado, acrescentado e são muito graves em muito lado. E a ajuda à Igreja que sofre lembra-nos isto constantemente, é a sua missão como uma obra pontifícia e tem-a desenvolvido também entre nós, há 30 anos esta parte, é o que estamos a comemorar hoje, para que isto não se esqueça. Estamos aqui, estamos bem no Sobralinho, mas não é assim em todo o mundo. E por isso esta causa da ajuda à Igreja que sofre, da liberdade religiosa no mundo, até em termos mais alargados, não só para cristãos, mas para todos, como direito humano fundamental, é uma causa que também é nossa. Advento, que significa vinda de Jesus ao mundo, já sabemos, e tem 3 dimensões. A primeira foi aquela em que se realizou aquela profecia que ouvimos a Isaías e em que no mundo começou a haver tudo aquilo que Deus nos queria dar, nos deu no seu Filho Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria. Foi o seu Natal, o seu nascimento, e já lá vão 2 milénios, e é bom celebrá-lo, então não é? Com certeza que é, e os cristãos nunca deixaram esta memória perder-se, antes pelo contrário, foram celebrando, puseram-na depois a 25 de dezembro, porque é a data em que o sol começa a crescer, não é? Vamos chegar ao solstício do inverno e depois o sol começa a crescer a partir desse solstício. Então, o novo sol é aquele que brilha e rebrilha na vida de Jesus Cristo e, por isso, a 25 de dezembro, passámos a celebrar, desde há muitos séculos, o nascimento de Jesus no mundo. Mas esse foi o primeiro advento. Mas depois também há um último advento, quando esta presença de Jesus Cristo, agora ressuscitado e, portanto, aí presente em toda a parte, em todo o lado, se tornar mais manifesta, e absolutamente manifesta, quando a história da humanidade se realizar e passar a ser inteiramente uma história divina. Esse será o último advento. Mas agora há um advento permanente, porque, como Jesus Cristo nos disse ao partir, eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. E por isso este advento de Jesus Cristo, esta vinda, esta chegada de Jesus Cristo ao mundo, é para todos nós um presente. Não é apenas a recordação de um passado, no seu Natal, não é apenas a expectativa que nós aguardamos e até queremos apressar da sua manifestação gloriosa, em que a história da humanidade se concluirá em Cristo, mas é agora, em cada momento e em cada circunstância, em cada um de nós o receba, o saiba receber,
antes de mais nos outros e nos que sofrem, com os quais ele se identifica tanto. Vinde a mim, todos aqueles que me recebestes, me acolhestes, me tratastes, me cuidastes, e também para nós sermos adventos de Cristo para a vida de muita pessoa. Porque vamos lá ver, desde os mais pequeninos que aqui estão, até àqueles que somos pequeninos há mais tempo, porque para Deus temos que ser sempre como crianças, diz Jesus no Evangelho, todos nós estamos aqui e sabemos estas coisas porque houve pessoas que foram adventos de Cristo para nós. Por aquilo que nos disseram, falaram-nos de Jesus, trouxeram-nos à catequese, depois fizeram-nos crescer uns com os outros na comunidade cristã, a vida sacramental, tudo isto foi advento. E é advento de Cristo a nossa vida. É este segundo advento, intermédio, entre o primeiro e o último. E é todos os dias. E nós recebemos e continuamos a receber no testemunho dos cristãos que são de veras, em toda aquela gente que neste mundo vive no Espírito de Cristo, às vezes até sem o saber, mas manifesta a presença de Cristo no mundo pelas suas ações. Isto é um advento permanente. E nós temos de ser advento. Não apenas celebrá-lo, mas ser também advento pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, às vezes pelo nosso silêncio, pela nossa presença sempre, pela nossa oração, que é unirmos o nosso coração ao coração de Deus e queremos aquilo que Deus quer para todos, mas conta connosco para que a nossa vontade se junte à dele, à de Deus. Advento. Sermos nós próprios advento. Celebrarmos o advento e sermos advento. Estou a ver ali catequistas ao pé daqueles meninos, são adventos de Cristo para eles. E eles também, às vezes, com palavras que dizem e com sentimentos que manifestam, também são advento para as suas famílias, dão testemunho cristão. Isto é para todos nós. Tudo aquilo que nós celebramos na liturgia é trabalho. Para já foi trabalho de Deus, não é? Como Jesus disse, o meu Pai trabalha sempre, Deus Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Deus nunca cessa esta atividade de advento, de vir ao nosso encontro, de preencher as nossas vidas, mas é para depois nós também o sermos. Aliás, esta celebração que estamos a fazer, e que se chama propriamente Eucaristia, a ação de graças com Cristo ao Pai, por tudo quanto Ele nos dá em Cristo, também se chama missa. A palavra missa significa envio. Enviamos tudo isto para Deus e depois Deus envia-nos com tudo isto para o mundo. Ide, não é? É assim que terminamos. Ide, e em paz, o Senhor nos acompanhe. Ide, para que tudo aquilo que nós recebemos, depois seja oferta ao mundo, recebemos de Deus em Cristo, somos advento de Cristo para o mundo. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitemos este tempo que nos dá, esta graça que Deus nos concede, não só para acolhermos o seu advento, com certeza prepararmos o seu primeiro advento, no Natal que se seguirá, esperarmos e apressarmos, como diz outro passo da Escritura, esse advento definitivo em que a presença de Cristo ressuscitado será a realidade do mundo inteiro e de nós com Ele, assim o queremos. Mas agora, neste advento, é que devemos ser como também nós, como uma vela que se acende na vida de muita gente, com uma luz que chega a muita escuridão para aí há, e sem esquecer aqueles irmãos e irmãs nossos que nos são lembrados nesta comemoração dos 30 anos da ajuda à Igreja que sofre em Portugal e que têm tanta dificuldade para se expressar publicamente a sua fé, para a transmitir e para a celebrar. Queremos estar com eles também nesta celebração, porque estando com Cristo, estamos no coração do mundo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido de Pai de todos os tempos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado de uma mulher, consubstancial por Ele todas as coisas foram feitas, e do nosso alto e da nossa salvação, encheu os céus, e encarnou o Espírito Santo, sem também nós ressuscitados, considerados, para ser depois da paz, ressuscitou a servir conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e no lugar de sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, no mistério do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho encarnado e glorificado, Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, na Santa
Irmãs e irmãos caríssimos, o caminho da humanidade é Cristo e o caminho de Cristo é a humanidade. Oremos por todos os homens e mulheres, dizendo com fé: vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis cristãos de toda a terra e pelos catecumenos que se abrem à Boa Nova, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos judeus e pelos muçulmanos, pelos profetas que anunciam a palavra e pelos pecadores que se arrependem dos seus pecados, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos catequistas, pelas crianças e pelos jovens, pelos adultos e pelos animadores dos nossos grupos e pelos que acolhem os outros à maneira de Cristo, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos que preparam os caminhos do Senhor, pelos que trabalham pela justiça e a igualdade, por nós próprios e pela nossa conversão, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos que fazem conviver o lobo e o cordeiro, pelos que têm gestos de paz e de perdão, pelos doentes, os desalojados e os infelizes, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Por todos os cristãos que são discriminados e perseguidos no mundo inteiro, para que, apesar da violência e do sofrimento, não percam a fé no amor consolador de Deus e que se sintam acompanhados na oração por todos nós, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no Mundo e pelos seus amigos e benfeitores, vivos e falecidos, para que Deus abençoe sempre o seu trabalho e generosidade e os inspire a continuar a enxugar as lágrimas de Deus nos nossos irmãos que sofrem. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que tornais possíveis todas as coisas e quereis instaurar no mundo a paz, dai-nos a graça de viver com alegria a novidade trazida por Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Uma palavra bonita é esta que nós repetimos, Maranatá. Aliás, são duas palavras na língua que Jesus falava. Há algumas palavras que nos chegaram na língua que Jesus falava, que era o aramaico. Os evangelhos chegaram-nos em grego e agora estão em português, mas a língua que Jesus falava era o aramaico. É uma língua que pouca gente fala. Olha, é uma altura para pensarmos também nos poucos cristãos que ainda falam essa língua no Próximo Oriente e que também não têm uma vida nada facilitada neste momento. Maranatá, vem Senhor, é um grito que os primeiros cristãos soltavam e que nós queremos soltar com eles. Vem Senhor e o teu advento seja a nossa vida. E agora, vem neste sacramento da Eucaristia em que Ele quis ficar connosco sempre. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, entregue por vós. Vamos recebê-lo com todo o coração. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas. É verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós vos escondeste o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para o recebermos na fé e na caridade e dermos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice
De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, o Sr. Dom Manuel, que presida a nossa celebração, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Deus. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz contigo. Paz com vocês todos. A paz contigo também. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lar, mas a tua palavra
E
Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nestes mistérios nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta bela igreja do Divino Espírito Santo, Sobralinho, Sr. Padre Marcelo, o vosso pároco, com a ajuda da Igreja que Sofre, nesta comemoração dos 30 anos do seu aniversário em Portugal. Pois bem, que tudo isto nos enche ao coração e nos faça não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia do Senhor, como diz um texto da Escritura, e sermos também, todos nós, e cada um de nós onde estiver, e onde o nosso coração chegar, também pela nossa oração e pela nossa ajuda material, como acabámos de escutar, advento para muita gente, estrela acesa no caminho da sua vida, que só pode ser com a luz de Cristo, Nosso Senhor. Para todos vós, a bênção com estas palavras belas que a liturgia nos oferece no advento. O Senhor esteja convosco. Deus omnipotente e misericordioso, que vos dá a graça de comemorar na fé a primeira vinda do seu Filho unigênito e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Deus vos conserve durante esta vida, firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. A vós que esperais na alegria espiritual a próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-vos Deus o prémio da vida eterna, quando Ele vier de novo, na majestade da sua glória. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama